O Story Art, desenvolvido pelo professor Anderson, tem como objetivo representar o contexto histórico por meio da arte visual. O projeto busca mostrar problematização e acontecimentos marcantes vividos por determinada sociedade, civilização ou população, utilizando a expressão artística como forma de apresentar e compreender a história. Esse projeto possui grande relevância, pois demonstra como acontecimentos do passado ainda podem ser relacionados à realidade atual. Além disso, a arte serve como uma forma de transmitir emoções, experiências e reflexões sobre tragédias que marcaram a humanidade, contribuindo também para o crescimento pessoal e coletivo dos integrantes do grupo. Refletir sobre os acontecimentos do passado nos ajuda a compreender melhor o presente e inspira mudanças para construir um futuro diferente e melhor. Revoluções Russas e Guerra Civil Russa, 1917 a 1922. As revoluções russas de 1917 foram acontecimentos muito importantes para a história mundial, pois derrubaram o czarismo, governo absolutista da Rússia, e deram origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo. Essas revoluções aconteceram em um contexto de pobreza, fome, desigualdade social, repressão política, crise econômica e desgaste causado pela Primeira Guerra Mundial. A Rússia passou por duas revoluções principais em 1917, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Depois delas, ocorreu a Guerra Civil Russa, que consolidou o poder dos bolcheviques. As ideias socialistas de Karl Marx começaram a influenciar trabalhadores e revolucionários russos. O Partido Operário Social Democrata Russo se dividiu em bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam revolução imediata e tomada do poder pelos trabalhadores. Mencheviques defendiam mudanças graduais, a maior participação da burguesia. Em 1905 ocorreu o chamado Domingo Sangrento. Trabalhadores fizeram uma manifestação pacífica, mas soldados do César atacaram a população. Isso gerou greves, revoltas, crescimento dos movimentos revolucionários. Foi considerado um ensaio geral para 1917. Na Primeira Guerra Mundial, teve a participação da Rússia, o que agravou a crise. O país sofreu com derrotas militares, milhões de mortos, inflação, fome e revolta popular. A guerra enfraqueceu muito o governo do César. Em 1917, começaram greves e protestos por pão e melhores condições de vida. Os soldados enviados para reprimir os manifestantes passaram a apoiar a população, sem apoio político e militar. Nicolau II abdicou do trono. Resultado: fim do cesarismo e criação do governo provisório. O governo provisório prometia reformas, mas decidiu manter a Rússia na guerra, aumentando a insatisfação popular. Ao mesmo tempo, existiam sovietes, conselhos formados por operários, soldados e camponeses, que tinham grande apoio popular. Isso criou uma situação de duplo poder na Rússia. Lenin voltou ao auxílio em 1917 e lançou as Teses de Abril. Suas principais propostas eram paz, sair da guerra, pão, acabar com a fome, terra, distribuir terras aos camponeses, todo o poder aos sovietes. Essas ideias aumentaram muito o apoio aos bolcheviques. Os bolcheviques organizaram a tomada do poder. Eles ocuparam pontos estratégicos e derrubaram o governo provisório. O principal símbolo da revolução foi a tomada do Palácio do Inverno. Principais líderes eram Lenin, líder político, Trotsky, organizador militar. As primeiras medidas bolcheviques após assumir o poder eram retirar a Rússia da guerra, distribuir terras, nacionalizarem bancos e fábricas, criarem a Checa política que perseguia opositores. Após a Revolução, começou uma guerra civil entre Exército Vermelho, bolcheviques liderados por Trotsky, Exército Branco, grupo de opositores formado por monarquistas, liberais e conservadores. Países capitalistas como Reino Unido, França e Estados Unidos ajudaram os brancos por medo da expansão do comunismo. Durante a Guerra Civil, os bolcheviques implantaram o comunismo de guerra. As características eram controle total da economia, confisco de alimentos, militarização do trabalho. Isso fortaleceu o Exército Vermelho, mas causou fome e miséria para a população. Os bolcheviques venceram porque tinham melhor organização militar,
contavam com a liderança de Trotsky, controlavam regiões estratégicas, os bancos eram desorganizados. As consequências foram destruição econômica, milhões de mortos, consolidação do governo bolchevique, criação da União Soviética em 1922. Depois da guerra, Lenin criou a NEP, política econômica que permitiu pequena iniciativa privada para recuperar a economia. Durante a chamada Guerra Civil Russa, a intervenção imperialista internacional foi poderosíssima. 14 nações invadiram a Rússia durante o período com o objetivo de derrotar os bolcheviques. As mais importantes estão expostas a seguir. A Alemanha Imperial ocupou parte enorme do antigo Império Russo após ser assinado o Tratado de Brest-Litovsk, e a representamos com seu chefe do Estado-Maior-General, von von Hindenburg, interpretado por Amélia. Os ZEU enviaram 13.000 soldados para o território russo, a maioria para a Sibéria, e os representamos pelo seu presidente Woodrow Wilson, interpretado por Kal-El. Já a Rússia está representada por uma camponesa, mostrando que a Rússia, ainda mais em narrativa, teria se tornado uma nação governada pelo seu povo e não por grandes burocratas. Daphne fez esse papel. A França enviou tropas em apoio do Exército Branco principalmente para o sul da Rússia e na região da Crimeia, e representamos com seu primeiro-ministro, Georges Clemenceau, interpretado por Eduardo. O Reino Unido atuou no norte da Rússia, no Cáucaso e na Sibéria, além de enviar tropas, armas e apoio naval aos antibolcheviques, e os representamos pelo seu secretário de Estado da Guerra, Winston Churchill, interpretado por Gustavo. Os cartazes de propaganda soviéticos se tornaram muito famosos por sua notoriedade em representar os problemas da nação como os problemas do povo. Para alguns, isso soa como uma manipulação, já para outros, soa como evidência que a União Soviética foi sim uma democracia da classe trabalhadora. Por isso, nossa arte é um cartaz de propaganda inspirado na famosa ilustração de 1898, China, o bolo de reis e imperadores, já que para Lenin e os bolcheviques, o neocolonialismo do século XIX e o imperialismo capitalista do século XX seguem a mesma lógica de exploração, como demonstrado no livro de Lenin, Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. À mesa, os líderes imperialistas estão aterrorizados com a camponesa furiosa ameaçando Woodrow Wilson. O globo terrestre centrado na Rússia e o mapa da nação nas mãos de Churchill mostram o caráter dessa reunião entre grandes líderes. A edição foi feita por Amélia, e além de mudanças de cenário e alterações de pose, buscou dar uma iluminação mais digna da época. Por último, foi adicionado o texto que lê em russo: Nosso povo não aceitará o imperialismo. As revoluções russas não foram apenas conflitos internos da Rússia, mas acontecimentos que transformaram profundamente a política mundial e influenciaram todo o século XX. A queda do czarismo mostrou como desigualdade social, fome, repressão política e crises econômicas podem gerar revoltas populares e mudanças radicais no poder. Além disso, a Revolução Bolchevique demonstrou a força da propaganda política e da mobilização popular. Os bolcheviques utilizaram discursos simples e objetivos, como paz, pão e terra, para conquistar apoio da população em um momento de extrema crise. Isso mostra como a propaganda pode influenciar massas e legitimar governos, algo que continua acontecendo até hoje em diferentes países e contextos políticos. Outro ponto importante é a Guerra Civil Russa e a intervenção estrangeira. Embora muitas vezes o conflito seja apenas tratado como uma guerra interna, vários países capitalistas participaram apoiando o Exército Branco por medo da expansão do socialismo. Essa interferência externa costuma ser pouco lembrada, mas revela como grandes potências frequentemente influenciam conflitos de outros países por interesses políticos, econômicos e ideológicos. Essa realidade ainda pode ser observada no presente. Muitos conflitos atuais são apresentados como problemas locais, quando na verdade possuem forte participação ou influência internacional. Exemplos disso são a guerra na Ucrânia e a ocupação da Palestina, que envolvem disputas geopolíticas, interesses econômicos, alianças militares e propagandas ideológicas. Assim como ocorreu na Rússia após 1917, potências mundiais continuam interferindo direta ou indiretamente em guerras e crises internacionais. Com isso, estudar as revoluções russas não é apenas compreender o passado, mas também entender como desigualdades sociais, propaganda política e intervenções estrangeiras continuam influenciando o mundo atual. Esses acontecimentos ajudam a explicar muitos conflitos modernos e mostram como disputas de poder podem afetar profundamente a vida das populações.